Curso de VBA, módulo 3, como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, dando continuidade na criação do form, fornecedores, tela CRUD, aula 5. Então, o que seria essa nossa tela CRUD? O termo CRUD quer dizer, basicamente, é o acrônimo da expressão do idioma inglês create, criação, retrieve, consulta, update, atualização e delete, destruição, ou seja, uma tela CRUD nada mais é do que um formulário com os conceitos básicos de atualização, exclusão, consulta e criação, ou seja, o cadastro. Então vamos lá, ó. Vamos dar continuidade ao nosso projeto. Vou acessar aqui nosso formulário. Lembrando que estamos trabalhando com um formulário que vamos estar criando em uma planilha e o nosso banco de dados está separado, ou seja, isso vai nos permitir trabalhar de forma multiusuária. Então, vou pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Vou clicar em exibir meu Project Explorer. Então, observe aqui, está aqui o meu Userform 1. Repare ele aqui. Vou dar um duplo clique aqui no mesmo. E vamos estar fazendo o seguinte, ó. Vou apagar esse conceito aqui que fizemos no vídeo passado. Foi apenas para exemplificar. E vamos realmente ao que nos interessa, ó. Então, minha page 1, basicamente eu utilizo para utilizar como tela de fundo para a minha tela principal do meu sistema, e a minha page 2, a parte dela, eu vou estar utilizando para cadastros, pesquisas e por aí vai. Então, podemos estar renomeando as mesmas, basta clicar sobre elas, observe aqui a opção renomear, eu posso tanto renomear por aqui, como eu posso vir nas suas propriedades e renomear por lá. Então, vou fazer aqui, vou dizer que esse aqui vai ser o meu menu, vou dar um OK, essa daqui, observe que agora sim, eu vou renomear de uma outra forma, vou clicar sobre ela, propriedades, e vou fazer a renomeação aqui pelo meu capture. Então, vou chamar isso aqui, por exemplo, de fornecedores. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? A gente vai estar, obviamente... Então, esse nosso cadastro de fornecedores, obviamente eu vou estar utilizando o que? Vou clicar em exibir, caixa de ferramentas. E aqui na nossa caixa de ferramentas eu vou precisar de quem? Ó, do nosso rótulo. Então, vou utilizar um objeto rótulo para que observe aqui que eu estou com uma seleção no mesmo. Ó. Então, eu posso clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas. E posso clicar nessa setinha para sair da seleção. Ó, para que eu não venha a inserir um controle a mais sem necessidade. Então, este aqui é o nosso rótulo. Observe aqui que ele tem uma propriedade chamada Caption, aqui do meu lado. E observe que nesse momento está como label, conforme aparece aqui para a gente. Ó. Então, eu posso tanto renomear por aqui, como eu posso clicar aqui sobre ela de leve e alterar aqui mesmo dentro da mesma. Então, vou colocar aqui, por exemplo, nome fornecedor. O meu nome fornecedor, como o próprio nome já sugere, vai indicar o nome do meu fornecedor. Eu posso tanto configurar individualmente meus objetos, como eu posso configurar um a um. Então, observe aqui, ó, se eu configurar essa e depois copiar, obviamente as demais vão herdar a mesma configuração. Então, vamos aumentar aqui um pouco a sua fonte e a sua cor. Observe que eu estou na propriedade aqui fonte, vou clicar nessa nossa caixinha. E vai me aparecer as propriedades para que eu possa estar mudando. Ó. Observe que aqui eu posso mudar a fonte. Por enquanto eu vou deixar com a fonte que está nesse momento, que é a fonte da Roma. Observe aí. Que eu vou estar mudando. Vou mudar aqui para negrito. Observe. E vou aumentar aqui a sua fonte para 12. Vou dar um OK para ver como é que fica. Observe aí como é que ficou. Posso arrastar aqui a nossa alça. Lembrando que eu posso vir aqui na sua propriedade Backstyle. Observe que nesse momento está como opaque, ó. Observe seu backstyle. Nesse momento está como opaque. E eu posso deixar como transparente, ó. Que é o que eu vou estar fazendo, ó. Deixar como transparente, ou seja, tirou aquelas bordas do nosso objeto. Posso vir agora aqui, ó, clicar em caixa de texto. Quem é a nossa caixa de texto? Reparem, é esse ícone aqui, ó. O que é representado pelo esse AB. Então, cliquei na minha caixa de texto, vou desenhar aqui a mesma. Observe. Posso vir aqui sobre a mesma, também, da mesma forma. Vou aqui em fonte, posso aumentar, posso deixar como negrito. E também vou deixar com 12. Vou dar OK.
Então, posso copiar tudo isso aqui, vou dar o Ctrl C, Ctrl V e, claro, vou alterando o nome dos nossos objetos. Então, esse meu cadastro de fornecedor, eu vou ter o nome do meu fornecedor. O ideal é que eu tenha um código de fornecedor. Então, vamos fazer da seguinte forma. Esse primeiro aqui vai ser, no caso, o código do fornecedor. Então, esse é o meu código fornecedor. O de baixo vai representar o nome do meu fornecedor. Vamos fazer uma busca via CEP, certo? Então, de forma automatizada, a gente vai trazer o endereço do nosso fornecedor com a busca de CEP via sistema. Então, vou dar o Ctrl V aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. Aqui vou informar o endereço. Lembrando que eu vou informar apenas o CEP e vai autocompletar as informações para a gente. Observe aí, esse vai ser o campo endereço. O ideal é que eu coloque o campo CEP acima desse. Então vamos criar aqui um campo para o CEP. Posso estar copiando aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos deixar aí. Então, esse daqui será o meu CEP. Lembrando que eu estou mudando aqui apenas a propriedade Capture. Eu não estou afetando a sua propriedade Name, que é a principal propriedade dos nossos objetos. Ó. Então, o seu Name, observe, está como Label 4. E eu mudei apenas aqui o seu Capture, ó, que nada mais é do que esta propriedade que a gente está visualizando aqui. Ó. Como eu não vou trabalhar via código com esses objetos aqui, os nossos labels, eu não tenho necessidade de ficar renomeando os mesmos. Então, esse daqui vai ser o meu CEP. Esse vai ser o meu endereço. Posso, obviamente, aumentar aqui um pouco mais. Vou precisar de um número. Então, vou selecionar tudo isso aqui. Dar o Ctrl C, Ctrl V novamente. Vou deixar aqui como bairro, por enquanto. Então, vou alterar aqui para bairro. Observe. Vou deixar do mesmo tamanho. Vou dar o Ctrl V novamente, já que eu tenho copiado ainda em memória. E vou colocar aqui esse cara para ser o meu número. E claro, eu posso botar também o estado. Então, observe aqui, ó. Esse daqui será o nosso número. Observe. Vou diminuir aqui um pouco o seu tamanho. Se não me falha a memória, eu posso também copiar via sistema a cidade e o estado. Vamos colocar também aqui para ficar melhor. Então, vamos copiar esses dois objetos. Dá o Ctrl V. Nesse primeiro cadastro, eu vou trabalhar com, a priori, com o list box. Então, vou alterar aqui para a cidade. E aqui para o meu estado. Então, vou só diminuir aqui um pouco. Lembrando que como eu não vou preencher isso aqui manualmente, eu não vou colocar um combo box para selecionar o estado e a cidade. Eu vou fazer com que o sistema puxe. Então, vou alterar aqui para estado. Se eu executar agora, repare como é que vai ficar o nosso formulário até o momento. Lembrando que eu posso navegar entre as minhas guias. E o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos inserir um list box. Então vamos só aumentar aqui um pouco a área do nosso formulário. Vou também aumentar a área da nossa page. Observe. Vou clicar aqui, observe, ó, exibir caixa de ferramentas novamente. Então, o meu controle que eu vou estar adicionando agora nesse momento será a minha caixa de listagem, ó, que é esse ó, objeto aqui, ó, selecionado. Então, cliquei sobre a minha caixa de listagem, vou estar listando a mesma aqui, lembrando que por padrão ela só lista 10 colunas. Então, observe, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 objetos, então vai atender a nossa necessidade aqui. E claro, eu posso estar utilizando essa mesma tela, que é o que eu vou estar fazendo para aqui, ó. Observe que a gente vai aprender conceitos interessantes, como, observe que eu vou inserir um combo de boto a este formulário.
Comando de botão nada mais é do que esse objeto aqui, selecionado. E eu vou clicar sobre ele e vou desenhar aqui no nosso formulário. Ó. Então, observe aqui, eu tenho um comando de botão aqui. Vou colocar o seu caption. Vou chamá-lo de duplicar. Se virar para duplicar um registro. Vou até aplicar logo uma fonte aqui no mesmo. Vou deixar como negrito também, com o tamanho 12. Vamos aqui aumentar um pouco o tamanho da nossa forma, do nosso objeto. Lembrando que eu posso aumentar a sua propriedade tanto arrastando como eu posso vir aqui. Observe. Eu vou ter a propriedade range para definir a minha altura. E tenho mais abaixo a nossa propriedade width, onde eu vou definir a largura. Então, eu quero aumentar aqui um pouco esse objeto, com ele selecionado. Eu venho aqui no range e vou deixar aqui como 21. Observe. Ainda dá para aumentar um pouquinho mais, vou deixar com 24. Então, posso copiar esse objeto, Ctrl+C, Ctrl+V. Já vai herdar as mesmas configurações. Esse daqui eu vou chamá-lo de excluir. Observe que eu estou alterando apenas a sua propriedade capture por enquanto. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou alterar o próximo para... Vou chamá-lo de editar. O nosso próximo, vou dar o Ctrl+V. Vou chamá-lo de atualizar. O nosso próximo, vou chamá-lo de incluir. Observe aí. E o meu último, eu vou chamá-lo de confirmar. Ou seja, eu posso incluir inúmeros registros e vou confirmar apenas uma vez, para que eu acesse o mínimo possível o meu banco de dados. Então, vou dar o Ctrl+V. Esse daqui será o meu confirmar. Então, eu vou alterar aqui de atualizar para confirmar. Então, vou aumentar aqui um pouco o nosso listbox. Então, se eu executar agora, ó, reparem como é que está o nosso objeto e o nosso formulário. Ó. Então, a gente vai aprender muitos conceitos interessantes e fundamentais aqui para criar qualquer tipo de programa. Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? Quando eu digitar o CEP e pressionar a tecla Enter, eu vou fazer com que ele auto-preencha os demais campos. Então, quais campos serão preenchidos aqui? Ó? Repare, ó. Quando eu digitar o meu CEP neste campo aqui, os demais campos, que são o meu endereço, o número, o bairro, cidade e estado, vão ser auto-preenchidos. O número, esse não, eu vou ter que informar apenas o número. Mas os demais campos vão ser preenchidos simplesmente com o CEP. Isso vai agilizar muito o nosso cadastro. O código fornecedor, eu mesmo vou criar com ID auto-incrementável para sempre cadastrar com um código fornecedor único. O nome do fornecedor será um nome fictício que criaremos aqui. Então eu vou ter a opção de duplicar, excluir, editar esse registro, atualizar, incluir e confirmar. E é de fundamental importância que a gente renomeie os objetos. Então vamos lá. Ó. Como eu vou trabalhar via código, então ficaria muito, você há de concordar comigo, que eu programando, se eu for aqui, ó, observe que esse objeto aqui é o meu textbox 1. Então, via código, ficaria difícil de eu me orientar quem é textbox 1. Porém, ao renomear esse objeto, fica muito mais fácil eu identificar e saber quem é textbox 1 dentro do meu código. Então, para isso, eu vou renomear os mesmos. Não sou obrigado a fazê-lo isso, mas é uma boa prática. Então, eu vou chamá-la aqui ó, de txt. Eu tenho o hábito de sempre colocar as minhas iniciais com o nome do meu objeto. E eu não gosto de aglutinar o nome do objeto por completo. Ou seja, eu gosto de dar um espaçamento. Ó. Então, txt, como eu não posso deixar um espaço, o VBA não permite, eu coloco um underline para não deixar tudo junto. Lembrando que eu também posso deixar todo o texto junto. É apenas questão de hábito e de gosto. Então, como esse daqui é o meu código fornecedor, eu vou colocar o nome intuitivo. Ó, code. Observe que eu vou dar um espaçamento novamente, colocando um underline, fornecedor. E um detalhe muito importante, que também é apenas um bom hábito. Eu tenho sempre o hábito de colocar as iniciais como maiúsculas. Ó. Observe o T, o C como maiúsculo e o F como maiúsculo. Ou seja, quando eu digitar lá no meu código, o txt code fornecedor e as iniciais não ficarem em maiúsculo, isso quer dizer o quê? Que eu digitei algo errado. E isso fica muito mais fácil, muito visível, eu detectar quando eu estou programando.
Então, eu posso copiar isso daqui, Ctrl C, posso clicar sobre o meu outro objeto, posso aplicar aqui um Ctrl V, o VBA não vai permitir, ó, que eu saia. Se eu sair, ele vai dar um nome ambíguo, não vai permitir, repare aí, ó. Não foi possível definir a propriedade name, nome ambíguo, ou seja, um nome. Eu não posso dar um nome a um objeto com o nome de um outro objeto que já tenha dentro desse formulário. Eu posso dar o mesmo nome, desde que sejam formulários diferentes. No mesmo formulário, eu não posso dar o mesmo nome aos mesmos objetos, nem mesmo que eles estejam separados por pages diferentes. Então, eu fiz isso, ó. Vou dar o ESC aqui para cancelar e dou um OK. Então, eu vou aproveitar aqui, clicando no meu nome fornecedor, meu objeto textbox2, que é o meu nome fornecedor, vou colar aquele nome e vou alterar aqui para apenas o meu code para nome. Vou aproveitar a estrutura, ó. TXT, underline nome, underline fornecedor, ó. Então, o nome, você bem dá o nome que você quiser ao seu objeto, porém só respeite algumas as regras. Não colocar caracteres especiais, as situações, arroba, cedilha, e também não colocar espaçamentos nas palavras e, claro, não colocar nomes repetidos. Então, o meu endereço vai ser o meu, vou dar o Ctrl V, txt, endereço, observe aí, ó, endereço fornecedor. Esse daqui vai ser o txt o quê? N fornecedor, vai representar o número do fornecedor, perdão, o número do endereço do fornecedor. Esse aqui vai ser o meu txt bairro, então vou colocar aqui, ó, substituir o code pelo bairro. Cidade, também a mesma situação, colei, vou alterar o code para cidade. E o estado, também a mesma situação, vou dar o Ctrl V e vou alterar para estado, substituindo o code. Esse daqui é o meu listbox1, que é o nome padrão do objeto. Observe aí, listbox1. Vamos renomear o mesmo para LST cadastro. Observe que eu não deixei um espaçamento, vou colocar aqui um espaçamento e também vou colocar um i. Por quê? Porque eu gosto de renomear o listview como LST e o listbox como list, só para diferenciar um outro. Eu pretendo trabalhar nesse projeto tanto com o listbox como o listview para que a gente aprenda conceitos utilizando controles diferentes. Então esse daqui, ó, é o meu btn duplicar. Vamos aqui atribuir o mesmo, btn underline duplicar. O btn quer dizer de botão. Você pode também botar um semi D representando um command ou um semi B, como de button, como preferir. Esse daqui vai ser o meu btn underline excluir. Vou selecionar o próximo. Esse vai ser o meu btn editar, underline editar. Esse vai ser o meu btn atualizar. O btn incluir. E por último, o meu btn confirmar. E algo muito importante que você deve saber é que, claro, eu vou precisar de um código. Eu vou precisar de um código também para o nosso ID. Eu posso utilizar, nesse caso, o código fornecedor não vai se repetir. E eu mesmo vou definir o código fornecedor. Então aqui a seguinte situação. Eu posso tanto utilizar o código fornecedor para ser o registro da linha, como eu posso utilizar o código fornecedor para ser um campo a mais. Então vamos fazer da seguinte forma, ó. A priori vou criar aqui, vou pegar esses dois campos, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V aqui. A priori vamos fazer aqui dessa forma. Esse código fornecedor eu vou alterar para ID. Ou seja, isso aqui vai representar o ID, a identidade da minha linha, do meu registro. Esse carinha aqui vai ser o meu txt id. Ou seja, vou trocar de textbox5 para txt underline id. Ou seja, vai representar o id da minha identidade do registro. Esse carinha aqui não há necessidade do meu usuário visualizar o mesmo. Então, eu posso tanto ocultar isso daqui, como eu posso colocar numa fonte branca. Eu posso deixar sem bordas. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui e deixar como transparente, repare. Eu posso vir aqui em Border Styles, como está no estilo None.
Vou deixar single, observe que fica essas bordas. Se eu aplicar novamente o none, ele vai tirar as bordas, ou seja, o meu usuário nem visualiza. E para que ele não visualize também a informação que está dentro desse objeto, eu posso vir aqui na sua propriedade, ó, for color, ou seja, a cor de fonte, e posso deixar também barras de rolagem, ou seja, naquela mesma cor. Ou seja, observe, ó, se eu vir aqui digitar um número 12, até conseguimos ver nesse momento, ó, porque não ficou da mesma cor da imagem de fundo do nosso sistema. Lembrando que essa cor de imagem de fundo eu vou deixar uma cor branca, então o ideal é que eu deixe também essa cor da fonte branca. E claro, esse ID aqui não precisa que eu visualize. Eu poderia simplesmente selecionar ele, deixar aqui como visible igual a false. Repare, ó, a propriedade visible. Vou deixar aqui como false, ou seja, eu não vou visualizar. Eu só visualizo aqui dentro da construção do nosso form. Quando eu executar, não aparece para o nosso usuário final, ó. Então eu deixei ali apenas para identificar onde está o nosso TXT ID e para que ele serve, ó. Então, tá aí criado o nosso formulário. No próximo vídeo a gente já vai começar a dar vida ao mesmo. Claro, ainda falta a gente colocar um cabeçalho para o nosso list box, definir a largura das colunas do list box. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Aguardo você para o nosso próximo vídeo. Valeu!